Então, vou falar um pouquinho sobre a questão da osteoporose. A osteoporose é uma doença grave, existe uma projeção até 2040 de se aumentar em 48% os números de fratura por osteoporose em mulheres pós-menopausa. O custo disso é extremamente alto, tem uma projeção também de mais de 25 bilhões de dólares gastos em consequência da osteoporose. 75% dos casos são de mulheres e o risco de fratura aumenta significativamente na menopausa. Estima-se que na Europa, acima de 40% das mulheres pós-menopausa estejam sob risco de osteoporose ou de fratura por osteoporose e cerca de 12% ao longo de toda a sua vida. Como eu comentei, é uma doença grave, aumenta a mortalidade em até 20% nos 2 anos seguintes a uma fratura de quadril. E quase mais ou menos a metade dessas mulheres que tiveram uma fratura de quadril tornam-se incapazes ou sob risco de institucionalização. Então, aqui entra a importância da prevenção e do tratamento precoce antes de haver uma fratura. Fatores de risco para osteoporose variam entre idade, etnia, baixa densidade mineral óssea no colo do fêmur, baixo índice de massa corpórea, uso de medicações como corticosteroides, tabagismo e álcool, e a questão dietética, que a gente consegue atuar com muita frequência, que é a baixa ingestão de cálcio. Isso é muito prevalente na população mundial, inclusive na brasileira, mesmo em estratos socioeconômicos mais altos. E o sedentarismo, que a gente também tem que abordar, é de extrema importância. Existem, claro, os casos de osteoporose secundária, como doenças de má absorção intestinal, hiperparatidoidismo, alterações endócrinas, reumatológicas e pulmonares, e o uso de medicamentos, como, por exemplo, os inibidores da aromatase, que são utilizados, por exemplo, num câncer, em alguns outros casos, como a endometriose, que usa com frequência os análogos de NRH. Existem outras medicações, como anticoagulantes, anticonvulsivantes, que também podem favorecer uma osteoporose secundária, e aqui entra de novo a nossa questão preventiva e de abordagem desse paciente. Existem, então, os cálculos de risco, para ver se institui-se um controle mais intensivo, ou se realmente já tem a necessidade de um tratamento. Existem, claro, as investigações séricas para outras doenças, e a interpretação da densitometria óssea. Então, o índice T abaixo de 2,5, ou aproximadamente 2,5, com fraturas por fragilidade, a gente já tem uma osteoporose, e essa osteoporose pode ser severa se já houver essa fratura. A gente tem várias abordagens aqui, então, interrupção de tabagismo, correção de algumas medicações, outros fatores de risco, como genético, a questão da suplementação, se necessário, de cálcio e vitamina D, e os exercícios e consumo de álcool. Isso são extremamente importantes, a gente consegue atuar. Outras prevenções primárias, então, cálcio, a recomendação para mulheres pós-menopausa, com ou sem osteoporose, é de 1.200 miligramas por dia, segundo a OMS, e de 400 a 800, que a qualidade óssea já tem vários estudos que demonstram, pelo menos 800 unidades por dia de vitamina D, tem uma tendência a prevenir ou mesmo tratar a osteoporose, nos casos em que isso é recomendado. A terapia hormonal também é fator de proteção, ela já também entra na questão de tratamento, prevenção secundária já, e o limite de intervenção, é claro que existem cálculos que são feitos para isso, mas o limite de intervenção baseia-se muitas vezes na probabilidade de fratura em 10 anos. A gente tem como principais opções de tratamento a própria terapia de reposição hormonal, alendronato, risendronato, ácido zoledrônico, e algumas outras medicações de outros grupos, como o denosumab, que também é bastante utilizado. A gente tem já várias medicações mais potentes para os casos mais graves, como a teriparatida e alguns outros. A gente aprofunda isso depois. Em questão de suplementação de cálcio, também é outro assunto bastante importante. A gente tem no mercado brasileiro, basicamente, o carbonato e o citrato malato. Eles têm concentrações de cálcio elementar diferentes, mas também diferenças bem importantes em relação à absorção. Então, a gente tem a comparação entre os suplementos de carbonato e citrato. Por exemplo, o carbonato tem mais cálcio elementar, mas no citrato a absorção deles pode ser melhor. Ele é bem absorvido, bem tolerado, mas ele necessariamente tem que ser tomado durante uma refeição. E cuidado com pacientes, por exemplo, pós-bariátrica, doentes que têm uso crônico de antiácidos. O pH gástrico mais baixo é obrigatório para boa absorção do carbonato.
A formulação, então, você tem que escolher de acordo com as outras comorbidades dos pacientes. Por exemplo, o carbonato piora o risco de cálculo renal, insuficiência renal crônica também tem que tomar cuidado. O citrato, por sua vez, ele tem uma melhor absorção que o carbonato, especialmente nesses pacientes com um pH gástrico mais alto. Ele é recomendado para quem tem uso crônico de inibidores de bomba de prótons, a cloridria, bariátricos, como eu comentei, doenças inflamatórias intestinais por conta dessa absorção. Também pode ser tomado com jejum e são mais doses necessárias por ter menos cálcio elementar, eventualmente precisa ser mais dose para atingir a mesma quantidade de cálcio que o carbonato teria. Parece que ele tem um melhor resultado em marcadores de remodelação óssea, como o PTH e o CTX, e a proteção contra o cálculo renal. Ele é a medicação de escolha em pessoas que têm um cálculo renal, que isso vai favorecer o seu aumento com carbonato. Em qualquer situação de suplementação, o máximo recomendado é de 800 miligramas por dia, por conta da questão de aumentar a calcificação vascular se eu exceder muito a dose, e, de novo, aquela questão de reequilíbrio entre outros micronutrientes envolvidos na saúde óssea. Então, isso aqui a gente tem como aprofundar, está aprofundado nas aulas de osteoporose e de menopausa do curso de Formação em Nutrologia Feminina. Eu convido vocês a conhecerem e participarem da nossa segunda edição desse curso. Até mais!